Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Porte e começa agora uma entrevista especial. Em cada programa, a gente recebe um especialista para tratar e analisar assuntos que fazem parte da nossa vida e que são do seu interesse. No programa de hoje, nós vamos falar sobre câncer de bexiga. Julho é o mês de conscientização da doença. Em 4 anos, o número de mortes pelo câncer de bexiga ultrapassou 19 mil no Brasil. Os dados do Ministério da Saúde são um alerta e comprovam a importância da detecção precoce. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a doutora Débora Dornelas, oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. Doutora Débora, seja muito bem-vinda a uma entrevista especial. Olá, muito obrigada pelo convite e parabéns por abrir espaço para a gente falar de temas tão relevantes como esse, né? O câncer de bexiga, que muita gente não conhece em detalhes. Com certeza não é uma doença muito falada. E aí, por isso, eu te faço a primeira pergunta, doutora. O câncer de bexiga, ele atinge mais os homens? Por quê? Sim, perfeito. O câncer de bexiga, ele é uma doença, é um câncer que está bastante relacionado ao tabagismo. Nós temos esse como principal fator de risco para o desenvolvimento da doença. E no Brasil e no mundo nós temos o tabagismo muito mais relacionado aos homens do que às mulheres, mas nós também temos diagnósticos de câncer de bexiga em mulheres, tá? E em não tabagistas. Então não é uma doença exclusiva de tabagistas, apesar de ter uma maior incidência nessa população. Mas além do fator idade, pessoas mais velhas tendem a desenvolver mais a doença ou isso não tem relação, doutora? Sim, na verdade, a idade é um dos fatores de risco para câncer. Então, com o passar dos anos, né, pacientes mais velhos vão ter mais diagnósticos e por esse motivo, digamos que não apenas para o câncer de bexiga, mas para todos os outros tumores, o envelhecimento ele leva ao envelhecimento também das células e com isso uma predisposição a mutações, mais exposição a fatores de risco, porque quanto mais vida nós temos, mais exposição vamos ter a esses fatores de risco e com isso, sim, a idade ela é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer por esse motivo, pelo envelhecimento natural das nossas células. O tabagismo, ele é a principal causa única ou existem outros fatores também? Sim, o tabagismo é a principal causa do câncer de bexiga. A maioria dos nossos pacientes diagnosticados, eles têm um histórico prévio de tabagismo, mas existem outros fatores, como, por exemplo, o uso, né, de algumas substâncias corantes, tinturas, que por muito tempo, né, antigamente era utilizado em formulações de alimentos e até tinturas mesmo de cabelo, e que era um fator de risco para o desenvolvimento desse tumor. E quais são os sintomas, doutora? O câncer de bexiga, ele se desenvolve na camada superficial da bexiga e por esse motivo, um dos principais sintomas é sangramento na urina. Então, se um paciente ele está com hematúria, ou seja, sangue na hora de fazer o xixi, tem que se atentar, porque isso pode ser o primeiro sinal de um câncer de bexiga. Então, precisa ser investigado, precisa procurar um atendimento para que seja realizado um exame de imagem, uma ultrassonografia e lembrar, se essa ultrassonografia não visualizar nenhum achado, de passar para outros exames que continuem investigando esse sangramento na urina, como, por exemplo, uma tomografia e outros exames, né, que podem ser necessários. Um outro sintoma, ele pode estar relacionado a uma doença mais avançada, como, por exemplo, a presença de dor pélvica, alguns gânglios, né, palpados, alguns caroços palpados nessa região inguinal, pode ser um sinal de um câncer de bexiga disseminado para os gânglios. E existem os sintomas de uma doença mais avançada, que é quando a doença ela não está mais na bexiga e ela vai acometer outros órgãos, né, como, por exemplo, o pulmão, os ossos, o fígado, que são sintomas relacionados a isso, como dor óssea, uma tosse, mas é muito difícil o paciente ele ter um diagnóstico tão avançado. Os sintomas iniciais, eles geralmente estão relacionados a sangramentos na urina. E chamam a atenção, né? Com certeza devem assustar o paciente, doutora. Agora, esses Perfeito. sintomas que você mencionou, eles servem tanto para homens quanto para as mulheres? Sim, servem para os dois.
porque a bexiga, né, é um órgão comum aos homens e às mulheres. Então, no momento da eliminação da urina, seja mulher ou seja homem, esse sangramento ele pode estar visível. É por esse motivo que sangrou a urina, sangue no xixi deve ser investigado. A gente precisa saber que existe uma possibilidade de uma doença, né, uma doença que pode ser grave, mas que, se diagnosticada em estágio inicial, tem altíssima chance de cura. Agora, existe tratamento, então, doutora, e qual é o tipo? É o mesmo tipo de tratamento para outros tipos de tumores? Perfeito. Existem vários tratamentos, inclusive é importante que todo mundo que está nos ouvindo, que tenha um diagnóstico, saiba que sim, o tratamento ele vai desde a cirurgia para a retirada da bexiga, quando essa doença ela está mais localizada, com a associação de outros tratamentos, como por exemplo a quimioterapia e a radioterapia. Quando a doença está mais avançada, ou seja, quando o câncer da bexiga ele acomete outros órgãos, mesmo que aquela bexiga ainda esteja ali, o tratamento ele passa a ser para todo o corpo, né? Tanto para o tumor que está na bexiga, quanto para o tumor que está em outro órgão. Então, são tratamentos que a gente chama de sistêmicos, que são quimioterapia e imunoterapia. E nós estamos vendo no câncer de bexiga a chegada de novas terapias, e hoje a gente tem bastante tratamento muito mais moderno do que tínhamos no passado para tratar os pacientes com câncer de bexiga avançado. Que bom, né? A gente fica aliviado de saber disso. Doutora, agora em quanto tempo a doença evolui se não tratada ou tratada, ou aliás, detectada já muito tardiamente? Infelizmente, o câncer de bexiga é um câncer de prognóstico ruim, porque é uma doença que avança rápido. Não é uma doença que fica lentinha crescendo durante anos. Não, o câncer de bexiga, ele rapidamente dá sintomas e, se não tratado, ele pode evoluir para uma doença mais avançada e incurável. É por esse motivo que, nos primeiros sintomas, ou assim que fizer o diagnóstico, precisa buscar de forma imediata um tratamento especializado. É uma doença de avanço mais rápido, quando comparada a outros tumores. Doutora, o Sistema Único de Saúde, ele oferece um tratamento adequado para os pacientes que foram diagnosticados com essa doença? Sim, o Sistema Único de Saúde no Brasil, infelizmente, ele está bastante atrasado para o tratamento de todos os tumores. Então, nós temos aí um atraso de mais de 10 anos, infelizmente, em relação à chegada de novas tecnologias. Hoje, o que nós temos no tratamento do câncer de bexiga é a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia no SUS. Mas hoje, nós temos novas tecnologias, como a imunoterapia, os anticorpos droga-conjugados, terapias-alvos, que são outras classes de medicamentos que já temos aprovado no Brasil pela Anvisa para utilizar em pacientes que têm convênios, né, de forma particular, mas infelizmente o SUS não oferece as melhores e as novidades, né, que revolucionaram o tratamento do câncer de bexiga. Perfeito. Doutora Débora, foi um prazer conversar contigo. Foi muito importante receber todas as suas orientações, as suas explicações, para que a gente realmente fique alerta para essa doença. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. A gente conversou com a oncologista, a doutora Débora Dornelas. E o programa Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, o Jornalismo Hit TV, aliás. Muito obrigada pela companhia e até mais.